Vamos nessa, então. Boa tarde, Ítalo. Para você que vai assistir essa aula e depois, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Nós estamos dando sequência que é essa última etapa, vamos dizer assim, dos nossos, das nossas, do nosso módulo de contratos bancários. Tá? Na nossa última aula, a gente fez, por assim dizer, né? Um aparado mais geral, uma noção mais genérica e considerações preliminares sobre o direito e sobre o contrato bancário, de modo que nessa aula eu quero adentrar no estudo dos principais, vamos dizer assim, contratos bancários que vocês vão ouvir falar aí ao pegarem doutrina, jurisprudência ou coisa que o valha, tá? E eu quero então começar esse nosso papo justamente em cima do contrato de depósito bancário, né, conhecido popularmente aí como o chamado contrato de abertura de conta, tá? O contrato de depósito bancário. Seja pensando aqui genericamente para já te dar um direcionamento, né? Você pensar aí na chamada conta corrente, né? Ou na chamada conta poupança, é desse tipo de contrato que a gente vai estar tratando aqui. Que é importante você saber? Primeiro, o depósito bancário ele é uma modalidade de operação bancária passiva, de operação bancária passiva. Ou seja, cara, o banco assume aí a condição de devedor, não é? De devedor daquela quantia de dinheiro que o cliente do banco, o correntista, por exemplo, vai disponibilizar para o banco para efeito de depósito. Tá? Então, o banco ele assume a condição de devedor dessa quantia, a obrigação de restituir essa quantia, seja na forma da lei, seja na forma daquilo que é contratado aí entre as partes, tá? O que vem a dar o tom da chamada operação bancária passiva. Mais do que isso, cara, é importante você saber o quê? Que se trata de um contrato real, tá? Se trata de um contrato real. Como assim? Quando a gente estuda a doutrina de contratos, a gente aprende basicamente o seguinte: de maneira tradicional, quanto à formação do contrato, quanto à criação aí de vínculos jurídicos e de responsabilidades, a gente aprende que a gente pode falar nos contratos consensuais e nos contratos solenes, não é? Qual é a diferença? Contrato consensual é aquele contrato que se torna aperfeiçoado e, portanto, um gerador de vínculos jurídicos, direitos e obrigações apenas a partir do momento em que ocorrer o consenso entre as partes. As partes entraram ali no acordo sobre o objeto do contrato. Para contratos do tipo consensual, ali você já vai ter o contexto de se estabelecer direitos e obrigações para as partes envolvidas. Já nos contratos ditos solenes, não. Não basta um mero consenso, né? O mero consentimento ali das partes. Muitas vezes a lei exige uma certa formalidade, uma certa solenidade para que a gente possa verificar aqui aquele contrato surtindo efeitos. Para te dar dois exemplos, um para cada um, pense, por exemplo, exemplo 1, o contrato de compra e venda de uma mercadoria. Tá? Veja que não há formalidade, por exemplo, para você ir a uma loja e adquirir um eletrodoméstico. Desde que você
concorde com o valor e vocês entrem num acordo sobre o valor e o objeto, essa aquisição vai acontecer e com esse acordo firmado vai ser gerado efeitos jurídicos aqui entre as partes. Já com a compra e venda de imóvel, não. Eu tenho aí toda uma formalidade, toda uma solenidade, a necessidade de se realizar uma escritura pública, de se pegar essa escritura pública e se levar a registro no cartório de imóveis, denotando aí o quê? Que a compra e venda de um imóvel seria um exemplo de contrato solene. Só que quando a gente passa a estudar contratos empresariais, aparece essa figura do contrato real, tá? Não é muito falado sobre ele lá no direito civil, mas aqui já é. O que é o contrato real? Contrato real é aquele tipo de contrato que só se aperfeiçoa com a entrega do objeto de uma das partes para outra. E genuinamente nos contratos bancários, seja no depósito bancário, operação passiva por natureza, seja no mútuo bancário, operação ativa por natureza, a gente tem a característica do contrato real. É preciso que haja a entrega da disponibilidade financeira para que esse contrato se aperfeiçoe. Não é à toa, meus amigos, se quando você vai a um banco, né, e lá assina um contrato, seja de conta corrente, seja de conta poupança ou o que for, né, normalmente o gerente vai te exigir que você deposite ali qualquer quantia para que o contrato se aperfeiçoe, seja formado, tá? Bom, dito isso, eu trago para você um conceito doutrinário do que seria o contrato de depósito bancário. Veja que a gente vai ter duas partes, não é? De um lado, o banco, não é? Como entidade depositária, não é? O banco. De outro lado, o cliente, o correntista, por exemplo, quando a conta aberta é uma conta corrente, tá? E aí como é que funciona? O depósito bancário é o contrato pelo qual uma pessoa entrega valores monetários ao banco, né? Você que assinou o contrato de depósito vai entregar valores monetários ao banco, vai depositar aquela quantia em dinheiro ao banco que se obriga a restituir esses valores monetários toda vez que vier a ser solicitado. Tá? Então, esse é o conceito mais genérico, vamos dizer assim, dos chamados contratos de depósito bancário. É importante, cara, a gente perceber a diferença que a gente vai ter do contrato de depósito bancário para o chamado contrato de depósito irregular, de acordo com o Código Civil. Porque repara, cara, você pegar o contrato de depósito regrado no Código Civil, lá a gente vai aprender com a doutrina que o contrato de depósito ele pode ser regular ou irregular, a depender, cara, justamente do objeto a ser restituído. Se você está diante, por exemplo, de uma coisa infungível, de um bem infungível, que você não pode alterar, é aquele objeto que precisa ser devolvido, você estaria diante do chamado depósito regular. Já o depósito irregular é aquele depósito em que a pessoa que vai restituir, ela não tem a obrigatoriedade de restituir aquele objeto especificamente falando, mas sim de restituir objetos semelhantes aí por gênero, número, grau, quantidade, o que interessa, tá? E dentro dessa linha,
Alguns autores, doutrina minoritária, chega a dizer o depósito bancário é o depósito irregular do Código Civil. Não é, não. Parece, não é? Porque, enfim, depósito bancário, você está depositando dinheiro. Você vai depositar hoje uma nota de R$100, amanhã, quando você for sacar R$100 no caixa eletrônico, você pode receber 2 notas de 50, 5 notas de 20, até mesmo uma nota de 100, mas muito provavelmente não vai ser aquela nota, aquele objeto específico que você depositou. Por esse detalhe, cara, não dá para a gente entender o depósito bancário como sendo depósito irregular. Por quê? Veja só, no depósito bancário, o banco ele titulariza a propriedade dos valores que foram depositados. Todo aquele dinheiro que você está depositando no banco, o banco se torna proprietário da cédula. A obrigação que ele tem é na sua conta ele abrir lá um valor escritural, de que na sua conta o saldo dela hoje é tantos R$1.000. Mas aquele dinheiro, cara, que você deposita não fica, como muitas vezes algumas pessoas imaginam, não é? Guardado numa gaveta dentro do banco, não. Aquele dinheiro ali o banco vai utilizar para circular, tá? Justamente por esse detalhe, não é? De que o banco ele titulariza a propriedade dos valores depositados. Não é? O banco se torna titular daquilo que é depositado. Já no depósito irregular, não. Ou no depósito irregular, a entidade de depósito é simples detentora da custódia, né? Ele não é proprietário daquilo que está custodiado, daquilo que está depositado. Ele é um mero detentor daquilo, com a obrigação aí de fazer a sua devolução. Beleza? Bom, outra questão importante, a gente não pode confundir o depósito bancário com o chamado mútuo bancário, tá? São questões aqui completamente diversas. O depósito bancário, ele é, como a gente está vendo, uma operação passiva. O banco assume aí a condição de devedor daquilo que foi depositado, com a obrigação de restituí-lo toda vez que houver, vamos dizer assim, toda vez que houver a solicitação disso. Já no mútuo, a gente está diante de uma operação ativa. O banco é credor. O banco está emprestando dinheiro, né, se tornando credor daquele objeto, daquela quantia que ele, banco, emprestou. Não bastasse isso, olha que interessante que a gente tem aqui, tá? Para o depósito bancário, não é necessária a remuneração do depositante, tá? Não é necessária, tá? Portanto, a pessoa que está realizando ali o depósito, ele não precisa ser necessariamente remunerado. Pense no contrato de depósito aí para a abertura de uma conta corrente, né? Não remunerada. Tem problema, não. Já no mútuo, não. É necessária a remuneração do mutuante, tá? Necessariamente, aquele valor emprestado vai ser devolvido com juros, correção monetária, possivelmente algum percentual, algum prêmio em dinheiro, etc. Tá? Mais do que isso, no depósito bancário existe a possibilidade de devolução a qualquer tempo, desde que, evidentemente, haja a solicitação dessa devolução, tá? Já no mútuo, não. A possibilidade de devolução se dará conforme o pactuado, né? Ou seja, fiz um determinado empréstimo, fiz um determinado mútuo,
posso pagar isso antecipado? Isso vai refletir no saldo devedor dessa conta? Isso tudo vai depender daquilo que estiver devidamente pactuado no contrato. Além disso, a gente vai ter aí o quê? No depósito bancário, a entrega de valores monetários, tá? A entrega de valores monetários. Já no mútuo, eu vou ter empréstimo de coisa fungível, tá? Não necessariamente o mútuo em dinheiro, mas o depósito bancário vai ser sempre em dinheiro, tá? Então, cara, essa é a primeira modalidade de contrato bancário que a gente está estudando, depósito bancário, que é o nome jurídico, que é o nome doutrinário, daquilo que a gente vai conhecer como contrato de abertura de conta, tá? Importante, se liga aqui agora, tá? Nós temos, né, algumas modalidades contratuais aí de depósito bancário, cujo contrato, né, cujas modalidades você precisa entender como é que funciona essa dinâmica. A gente pode falar, veja aqui comigo, né? A gente pode falar em contratos bancários, em modalidade de depósito bancário à vista, a pré-aviso ou a prazo e a prazo fixo, tá? Então, vai se ligando aqui nesse contexto, nessa classificação doutrinária. Os depósitos bancários ele pode se dar à vista, a pré-aviso ou a prazo e a prazo fixo. Qual é a diferença, cara? Modalidade de depósito bancário à vista. É aquela modalidade mais tradicional que a qualquer momento, né? A qualquer momento, no ato da exigência, né, do depositante, o banco, então, assume a obrigação de restituir a quantia depositada nessa conta de depósito bancário. Essa modalidade de depósito à vista, ela vai ser conhecida na prática, ora, como conta corrente, ora, como conta salário, tá? Ora como conta corrente, ora como conta salário. Diferença de ambas aqui, tá? Pelo menos no tradicional, naquilo que a gente costuma ver como maioria de comentários doutrinários, tá? A diferença básica se limita a quê? Que a conta salário ela é isenta de uma série de tarifas bancárias e, além disso, na grande maioria das vezes, é uma conta que não vai admitir a manipulação dela através de cheque, tá? Mas isso é um mero contexto teórico doutrinário que, de um ponto de vista pragmático, pode se dar de maneira diferente, porque vai tudo depender do que tiver sido estipulado, tá? Então, a modalidade de depósito bancário à vista é essa, que o depositante pode a qualquer momento solicitar a devolução e o banco é obrigado a restituir no ato de apresentação dessa solicitação, tá? Há outras modalidades de depósito bancário. Nós temos a modalidade a pré-aviso ou a prazo, tá? Nessa modalidade, cara, basicamente, o que a gente vai ter aqui? Das duas, uma. Ou você precisa informar ao banco que quer a restituição em data X lá no futuro, ou então esse depósito bancário ele já está amarrado com essa data X lá no futuro para devolução. Como é que a gente chama isso do ponto de vista prático no jargão bancário? É o famoso CDB ou RDB, né? Você, quando investe no CDB,
você está fazendo justamente isso. Uma modalidade de depósito bancário a pré-aviso ou a prazo. Tanto é que você não pode aplicar no CDB hoje e amanhã você já querer a devolução disso, né? Vai ter que ter um pré-aviso, né? Ou esperar um prazo mínimo. Diferença do CDB para o RDB é que no CDB há a emissão de um certificado relacionado a essa operação. No RDB, não. Há um mero recibo, daí o nome, né? Certificado de depósito bancário e recibo de depósito bancário, tá? Além disso, nós temos aí a modalidade de depósito a prazo fixo, tá? Ou seja, você tem que respeitar um prazo fixo para poder solicitar a devolução, a restituição daquela quantia depositada, tá? Se você respeita esse prazo fixo, ela é remunerada. Se você não respeita, você não vai ter remuneração, como a gente coloca aí, né? Aquilo que a doutrina chama de modalidade de depósito bancário a prazo fixo é nada mais, nada menos do que as contas poupanças, as cadernetas de poupança. Beleza? Show de bola? Evoluindo. Falemos então agora do mútuo bancário, né? Falamos do depósito, operação ativa, melhor, operação passiva, né? Com o depósito, o banco recebe determinada quantia em dinheiro com a obrigação de restituí-la conforme vier a ser solicitado e de acordo com o contrato. E, evidentemente, essa quantia de dinheiro que ele recebe, ele movimenta a economia, né? Daquilo que a gente viu na outra aula. Eu pego esse dinheiro normalmente da unidade de dispêndio superavitária e vou emprestar para a unidade de dispêndio deficitária para tentar equilibrar aí as contas e a economia, tá? De modo que o mútuo bancário acaba sendo o reflexo do depósito bancário ocorrido anteriormente. Trago aqui para você um conceito sobre mútuo bancário. Olha só, o mútuo bancário é o contrato pelo qual o banco empresta certa quantia de dinheiro, tá? O banco empresta certa quantia de dinheiro, faltou aí uma determinada pessoa que se obriga a pagá-la com os acréscimos remuneratórios no prazo contratado, tá? Então, aí você tem a noção mais geral de mútuo bancário para a gente, então, aí evoluindo e entrando nesse debate, tá? Importante, né? Do ponto de vista de classificação, a gente precisa saber o quê? Mútuo bancário, primeiro, é uma obrigação bancária ativa. O banco aqui assume a condição de credor. Ele é credor dessa quantia em dinheiro que ele vai emprestar, que ele vai disponibilizar para alguém, tá? Mais do que isso, ele é um contrato real. Ele só se aperfeiçoa com o dinheiro liberado relacionado a esse empréstimo. Veja, nada adianta a gente acordar aqui valor de juros, etc., assinatura, firma reconhecida e tudo mais. O contrato ele só estará devidamente formado e constituindo aí vínculo jurídico com a entrega da quantia em dinheiro. Mais do que isso, a gente pode ainda dizer que o mútuo bancário se trata de um contrato unilateral. Tá? O mútuo bancário é um contrato unilateral. Tá? O mútuo bancário
é um contrato unilateral. Unilateral por quê? Porque ele só vai trazer a obrigação para apenas uma das suas partes, que são as partes do contrato de mútuo bancário. De um lado, o mutuante, que é o banco, de outro lado, o cliente, o correntista, que vai ser o mutuário. Tá? E aí, nesse contrato, a gente só vai ter, por assim dizer, obrigações, deveres, ônus para o mutuário, que ele vai assumir aí a obrigação de pagar o valor emprestado no prazo previsto no contrato. Além disso, pagar os eventuais encargos contratuais que aparecem e, mais do que isso, proceder aí às amortizações se houver pactuação disso. Cara, amortizações aqui é você fazer antecipação do pagamento de dívida, né? Isso normalmente você ouve falar na prática como sendo aquelas chamadas prestação balão, você já viu? Né? Às vezes você está no financiamento aí de um imóvel, por exemplo, e aí vamos supor, o financiamento desse imóvel é 2, 3 mil reais, mas a cada 20 parcelas você tem que pagar uma de 10, tá? Isso é a tal amortização que a gente está dizendo aí e que na prática as pessoas conhecem como prestação balão, tá? Bom, meus amigos, importante, cara, importante, tá? Qual que é a diferença do mútuo civil para o mútuo bancário? Note, o regramento jurídico do mútuo bancário, aquele que nos interessa, é exatamente o contrato de mútuo previsto no Código Civil. Mas qual é a diferença do mútuo civil para o mútuo bancário? A diferença básica aqui está relacionada aos juros, não é? Porque no mútuo meramente civil, regulamentado pelo Código Civil, nós temos aí os juros sendo limitados hoje em dia à taxa Selic, tá? No passado eram os juros legais da Fazenda Pública, hoje a taxa Selic. Você percebe isso, por exemplo, ao examinar os artigos 406 e 591 do Código Civil. Já para o mútuo bancário, não. Nós temos aí juros ilimitados, de acordo com a súmula 596 do STF, que vai dizer para nós o quê? Que a famosa lei da usura, aquilo de cobrar juros, juros sobre juros, etc., não se aplicam às instituições financeiras, tá? Então, cara, veja bem, apenas isso, a questão da política de juros inserida no contrato é que vai dar aí o tom da diferença, pelo menos do ponto de vista científico, doutrinário, etc., do mútuo bancário que a gente está estudando aqui para o mútuo civil. Dito isso, é importante que você perceba o seguinte, tá? O mútuo bancário, ele se refere à principal aplicação de recursos captados por instituições financeiras e ele vai se dar através da abertura de crédito, seja abertura de crédito simples ou em conta corrente, né? Quando a gente tem uma abertura de crédito em conta corrente, a gente costuma dizer na prática que a gente está diante de um cheque especial, ou então através do financiamento. Então, cara, repara aqui comigo, tá? Do ponto de vista de direito e de contrato bancário, a expressão mútuo bancário é o gênero que comporta aí como espécies
a abertura de crédito, o cheque especial, quando essa abertura de crédito se dá em cima de uma conta corrente, ou o financiamento. E qual é a diferença do mútuo ser na forma de abertura de crédito, cheque especial, ou de um mútuo ser na forma do financiamento? Qual é a diferença? Primeiro, cara, na abertura de crédito, é o mutuário que define a forma de utilização do crédito. Tá? É o próprio mutuário que vai dizer, me dá o dinheiro aí, eu uso como eu quero e ponto final. Já quando a gente está diante do financiamento, não. Quando a gente está diante do financiamento, o mutuário ele tem a obrigação de investir, de utilizar o crédito para aquela finalidade específica. Até porque, muitas vezes, no financiamento eu tenho dinheiro subsidiado do Estado para incentivar determinado setor da economia. Então, o financiamento ele tem essa finalidade específica estipulada no próprio contrato. Abertura de crédito, não. É o mutuário que resolve. Mais do que isso, cara, na abertura do de crédito, não há necessidade, nem se cogita aí a possibilidade de o banco ter que fiscalizar a aplicação do crédito disponibilizado para o mutuário. Isso na abertura de crédito. No financiamento, não. No financiamento, a lei estabelece o direito do mutuante em proceder, né, o direito do mutuante em proceder determinadas vistorias, tá? Justamente para ver se o dinheiro disponibilizado está sendo aplicado realmente na finalidade com que se alegou para a disponibilidade da quantia orçamentária, tá? E aí, cara, vale a pena nesse contexto, né? Vale a pena nesse contexto a gente falar um pouco sobre esse, que talvez seja um dos temas mais rotineiros, que as pessoas mais têm dor de cabeça em matéria de direito bancário, em matéria de contrato bancário, que vai dizer respeito justamente o quê? A cobrança judicial do chamado cheque especial. Eu fiz a questão aqui, cara, de construir até uma espécie de evolução histórica para a gente perceber como desde sempre, né, no Brasil, os bancos tentaram de qualquer forma conseguir, e conseguiram, como a gente vai ver, né, executar, cobrar aí judicialmente o chamado cheque especial. Tá? Como é que tudo começou nesse debate? Tudo começou nesse debate a partir, né, vamos dizer assim, a partir de uma norma que a gente tem lá no chamado artigo 8º da LUG, a Lei Uniforme de Genebra, né, o anexo 1 do decreto 57663/66. Os senhores estudaram ou estudarão em Empresarial 2. Qual foi a primeira tentativa dos bancos para tentarem executar e cobrar judicialmente o cheque especial? É o que a gente narrou aí para você, tá? A assunção de obrigações cambiais por mandatário com poderes específicos. O que acontecia? O banco emitia um título qualquer em nome do cliente e em favor do próprio banco, na condição de procurador, esse banco assinava e executava o próprio título. Tá? Então, essa foi a primeira forma que os bancos imaginaram poder cobrar o cheque especial. Emite o título, tá? Em favor do banco que está emitindo contra o cliente devedor
e o banco, assumindo a condição de procurador desse cliente, assinava e cobrava esse título do próprio cliente. Isso, resultado, bate no judiciário até que o STJ, então, edita a súmula de número 60, que vai dizer para nós o quê? Vai dizer para nós, é nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário, vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse desse. Aqui, meus amigos, vale a pena mencionar o seguinte, tá? Aqui vale a pena mencionar o seguinte. Não é problema a utilização da chamada cláusula mandato, né? De você vir a se obrigar por um título de crédito em razão de procuração. O problema é como foi feito aqui. O procurador do mutuário, o representante do mutuário, era o próprio banco, ou alguém vinculado ao banco, no exclusivo interesse do banco, e não do mutuário. Aí o STJ mandou bem nessa súmula. Lici, concordo com você, mas como tem isso na prática, tá? Se bem que eu não estou falando aqui do cheque propriamente dito, mas eu estou falando aqui da cobrança do cheque especial, né? Você estoura a sua conta bancária, estoura o cheque especial da sua conta. Como é que funciona a cobrança disso? Nós tivemos essa primeira tentativa, não rolou. Segunda tentativa do banco foi o quê? A execução do próprio contrato de cheque especial. Pegava ali o contrato de cheque especial, assinado por duas testemunhas, né? O Código de Processo Civil dizia, e o novo também diz, que o contrato com duas testemunhas pode ser considerado título executivo extrajudicial, e aí vamos tentar executar. Qual foi o resultado disso? Primeiro, súmula 233 do STJ. Primeiro ponto, súmula 233 do STJ. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não é título executivo. Ou seja, somado ali assinado ali com duas testemunhas, trazendo o extrato de conta corrente, ainda assim não dá para considerar título executivo. Sabe por quê, cara? O contrato de abertura de crédito, ele não é nem líquido, nem certo e nem exigível. Repare você mesmo que às vezes tem duas ou mais contas aí correntes abertas, a taxa de juros do cheque especial das suas próprias contas variam de banco para banco, de agência para agência. Então, eu tenho tudo no cheque especial, menos um valor líquido, certo e exigível, e foi nessa linha que o STJ, então, entendeu através da súmula 233. Tá? Completando esse entendimento, vem a súmula 247 do mesmo STJ e nos diz: é cabível a ação monitória. Tá? Então, cara, você já está vendo aí um primeiro direcionamento para a realização da cobrança judicial do cheque especial. Pega o contrato de cheque especial e faz essa cobrança a partir da ação monitória. Só que os bancos não iriam ficar satisfeitos com isso, como não ficaram. Por quê? Se eu entro com a ação monitória e o meu devedor lá é citado e apresenta os embargos monitórios, a chamada contestação da ação monitória, o que acontece? Essa ação monitória ela vira quase como se fosse uma ação de procedimento comum. Resultado, os bancos então foram fazer, vamos dizer assim, uma terceira tentativa.
que fizeram? A assinatura de títulos de créditos em branco vinculados ao cheque especial. Ou seja, eu tinha um contrato de cheque especial assinado lá pelas partes e vinculado a esse contrato eu tinha o quê? A emissão de uma nota promissória em branco, de modo que, estourado o cheque especial, o cliente não pagando, o que o banco fazia? O banco preenchia a nota fiscal emitida em branco e iria executar a própria nota fiscal. Vem o STJ e nos diz o quê? Súmula 258 do STJ. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza da autonomia em razão da liquidez do título que a originou. Ou seja, apesar da nota promissória ser um título executivo, tá? Ela líquido certo e exigido, ela vai perder a liquidez em razão aí de quê? Desse vínculo que ela tem com o contrato que é ilíquido. Não resolveu o problema. Quarta tentativa foi o quê? O contrato de confissão de dívidas. Chamava ali o cliente para renegociar, o cara renegociava, se metia nele um contrato, né? Se metia nele, vamos dizer assim, né? Um contrato de confissão de dívidas em que ele confessava que estava devendo X reais e iria se comprometer a pagar isso em tantas parcelas. STJ aqui acolheu também, tá? STJ aqui acolheu também. Ou seja, agora eu conseguiria, né, um título executivo para poder cobrar o cheque especial, o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Só que para conseguir esse título executivo extrajudicial, eu tinha ainda a dor de cabeça de que eu, banco, de trazer o cliente para o banco para renegociar e fazê-lo assinar esse contrato de confissão de dívida. Como a gente sabe, cara, que institucionalmente o lobby bancário é muito forte, né, no legislativo, o que aconteceu? Os caras tanto tentaram, né, que em 2004 foi instituída a Lei 10.931 de 2004, estabelecendo a chamada cédula de crédito bancário. Essa cédula de crédito bancário, de acordo com a Lei 10.931, ela é considerada título executivo extrajudicial. De modo, cara, que, em resumo, hoje em dia, o que a gente vai ter aqui de conclusão? Tá? Em resumo, hoje em dia, o que a gente vai ter aqui de conclusão? Seguinte, tá? Qual que é a base documental do cheque especial seu? É o contrato de confissão de dívida, é o contrato de cheque especial, um contrato propriamente dito, ou é a cédula de crédito bancário? Se for o contrato de cheque especial, a linha de cobrança, como a gente viu agora há pouco, vai ser aí, ó, tópico 2, ação monitória. Se eu estiver diante, não é, de uma cédula de crédito bancário, aí não. Aí a ideia é ação de execução para fazer a cobrança desse mútuo bancário, a cobrança desse cheque especial. Beleza? Show de bola.
Cara, para a gente, então, puxando finalmente, eu quero entrar agora com vocês naquilo que a doutrina costuma chamar de contratos bancários impróprios, tá? Contratos bancários impróprios por quê? Porque há controvérsia, não é? Se essas categorias de contratos que a gente vai falar aqui são três só, rapidinho, né, jogo rápido, elas se caracterizam como contratos em que a figura da instituição financeira seria necessária ou não, de modo que, havendo essa controvérsia aí, seja na legislação, seja na doutrina, a própria doutrina passa a chamar de contratos bancários impróprios, tá? Então, do que a gente viu até aqui, eu tenho o depósito bancário como uma matriz mais geral aí das chamadas operações passivas, e eu tenho um mútuo bancário como o esquema mais geral aí das operações ativas, tá? Para a gente ir fechando então esse nosso papo, factoring, que a gente pode chamar também de fomento mercantil ou fatorização. Trago para você um conceito doutrinário para facilitar o entendimento, né, daqueles que eventualmente não sabem o conceito ou não têm nenhuma vivência com isso. Pelo contrato de fomento mercantil, um dos contratantes, chamado fatorizador, que é a empresa de factoring, tá? Fatorizador, presta ao empresário fatorizado o serviço de administração de crédito, garantindo o pagamento das faturas por esse emitidas, né? E aí eu lembro do seu comentário, Leci, né? Se cheque é a cara do agiota, factoring então, hein? Tá, mas repara, tá? Tô falando aqui para justamente agiota regularizado, boa, né? Tô falando aqui para você a lógica do contrato valendo, tá? Não é a marmota que o pessoal faz por aí, não. Qual é a dinâmica, cara? Por que existe, né, a fatorização, o fomento mercantil, factoring, né? Na sua origem, como é que ele foi pensado? A ideia é exatamente o seguinte: como a gente sabe, né, o comércio, a economia, o mercado, ela vai funcionar o mais das vezes com venda a prazo, a parcelas. Então, te entrego a mercadoria aqui agora, mas eu só vou receber de você lá no futuro, se é que eu recebo um dia, né? Só que muitas vezes o comerciante ali, o empresário, ele precisa de dinheiro no ato para que ele possa fazer o seu, né, o seu caixa de giro aí, né? Então, o que acontece? Esse cara ele pode se vincular a uma empresa de factoring, tá? E essa empresa de factoring ela passar a administrar o crédito justamente, tá? Ela passar a administrar o crédito, né? A empresa de factoring ela como que daria o ok, né? Para que aquele crédito pudesse ou não ser concedido, e naqueles créditos que ela deu ok, a Factory se responsabiliza pelo pagamento daquelas faturas ao empresário. Se a Factory vai cobrar isso lá do devedor na outra ponta, isso pouco importa para o empresário. Mas a ideia é exatamente essa. O cara chega na Factory, tá? Mostra aqui o bordeiro dele, olha, isso aqui eu tenho tudo isso aqui de recebíveis, tá? Vamos fazer fatorização? A Factory deve avaliar aquilo ali e ela vai indicar, né, se garante o pagamento de todas as faturas, de qual tipo de crédito ela topa assumir ou não topa. É essa a ideia aqui, tá? E aí repare, eu tenho como obrigações da empresa de factoring, que a gente chama de fatorizador ou fatorizadora, a empresa, não é? Basicamente, três grandes obrigações. Quais?
gerir aí, gerenciar aí os créditos do faturizado, né? Verificar aí o que esse cara tem de receber, a quando, garantindo aí esse pagamento, né? Porque a Factory assume os riscos do empreendimento, melhor, do inadimplemento, e garante o pagamento dessas faturas objeto aí do fomento mercantil, objeto aí da fatorização, tá? Duas modalidades a doutrina registra como possíveis no factoring, né? O conventional factoring e o maturity factoring, tá? Duas grandes modalidades importantes aqui, o conventional e o maturity. Qual é a diferença? No conventional, é possível ser realizado a antecipação do pagamento das faturas, tá? Eu levo para a factory meus créditos, tenho créditos a vencer lá em dezembro, mas se é no conventional, eu consigo antecipar o recebimento disso para hoje. Já no maturity, não. A factory paga essas faturas somente lá no vencimento, evitando aí, né, o inadimplemento por parte do comerciante, né, do empresário fatorizado. Isso. A gente tem, Lici, a figura do desconto bancário, né, que eu não entrei no mérito dela aqui agora. Eu estou trazendo aí apenas para a gente fazer uma espécie de diferença. Tá? O desconto bancário, ela é uma operação que ela só é feita através de banco, que é mais ou menos semelhante à lógica das factories. Tá? É mais ou menos semelhante. O que o BMG, Banco do Brasil, qualquer outro banco faz a título de desconto bancário é mutatis mutandis o que você vai conseguir fazer junto de uma factory. Basicamente, a diferença está onde? No chamado direito de regresso. Vale dizer, paguei a você, Leci, o comerciante da história. Lá na frente o devedor não me pagou. Tá? E aí, eu, factoring, eu, banco, vou cobrar do devedor ou posso regressar contra você? Essa é basicamente a única diferença que há entre o desconto bancário e o factoring. Porque na factoring, veja só, na factoring, eu não tenho direito de regresso contra o faturizado. Em regra, a factoring não pode cobrar, portanto, do empresário, do comerciante faturizado. Ela vai ter que se virar diretamente com o devedor. Já no âmbito do desconto bancário, não. Teoricamente, o descontador ele sempre teve esse direito de crédito aí contra o empresário descontário, contra o empresário que vai lá descontar títulos. Outra diferença, desconto bancário é só para banco, o faturizador não precisa ser banco. Porém, o nosso STJ, ultimamente, ele tem revisto um pouco essa questão do direito de regresso nas operações de fatorização. Tá? O STJ tem começado a equiparar, tá? A lógica do factoring, a lógica do desconto bancário no que diz respeito ao direito de regresso, tá? Se perguntar para mim, Giovanni, cara, eu vou fazer a prova da OAB hoje. E aí? Tá? Fazendo a prova da OAB hoje. Tem ou não direito de regresso em favor da factoring? Hoje, não. Porque são entendimentos ali meramente isolados que têm aparecido no STJ de fazer essa equiparação. Mas é um tema que é para você estar acompanhando, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter aí um julgamento em tese, uma súmula estabelecendo isso. Tá?
hoje em dia ainda é diferente esse direito de regresso, tá? Ainda é diferente esse direito de regresso. O banco tem direito de regresso contra o empresário que vai descontar título no banco através do desconto bancário, mas a factoring não tem, tá? Apesar que o STJ tem revisto isso, e com certeza, o Leci, esse é um tema que eu imagino que vá pipocar aí a ação nesse segundo semestre aí, quando a gente começar a ter aí os resultados, né, vamos dizer assim, econômicos ou financeiros dessa crise aí da pandemia, tá? Beleza? Bom, outro contrato importante, o contrato de arrendamento mercantil ou leasing. Arrendamento mercantil ou leasing, tá? Trouxe também um conceito jurídico doutrinário para vocês. Acho que esse conceito aqui é do Fábio Lua Coelho. Olha o que ele diz. O arrendamento mercantil é a locação caracterizada pela faculdade ao locatário, chamado de arrendatário, de, ao término do prazo locatício, optar pela compra do bem locado. Tá? Esse é o conceito mais elaborado aí do Fábio Lua Coelho, tá? Mas o nosso genial Fran Martins, ele diz, ó, locação, leasing é locação com opção de compra no final, tá? Eu vou ter o arrendante, que é a pessoa que vai disponibilizar a quantia financeira, e eu vou ter o arrendatário, o cara que vai pegar essa quantia financeira visando aí um determinado objeto, que a priori lhe será disponibilizado a título de locação, mas que no final do contrato é aberto para ele a opção, né, de ele adquirir o bem objeto do leasing. Sim, é uma das operações aí mais comuns a serem utilizadas, né, pelas concessionárias, em especial de veículos automotores aí, para financiarem, vamos dizer assim, a aquisição de bens, né? A aquisição justamente, tá? Então, é essa a ideia. No arrendamento mercantil, no leasing, você está vinculado àquele objeto numa relação meramente de locação, e que no final você pode escolher, não é? Se devolve o bem, se renova o leasing ou se adquire o bem pagando o chamado valor residual garantido, ou VRG. É essa a ideia aqui, tá? Normalmente você vai ter, né, no mercado de veículos automotores, que é o mais fácil da gente falar, ora a opção do leasing, ora a opção da, né, da alienação fiduciária em garantia, né? Olhando primeiro a lógica do leasing, tá? A dinâmica é exatamente essa, cara. Você vai ter de um lado, vamos colocar assim, a instituição financeira, né? Você vai ter do outro o sujeito que quer adquirir aquele objeto. Não tendo essa disponibilidade financeira, o que a instituição financeira faz? Ela compra o objeto, disponibiliza para você a título de locação. E aí, no final do contrato, você escolhe: devolve o bem, renova o leasing ou adquire o bem pagando o VRG. Tá? Cara, em operações empresariais, esse contrato ele é muito comum e é muito bacana para todo mundo que está envolvido nele. O problema maior é a habilidade, cara, que o brasileiro tem de pegar um instrumento jurídico de uma outra realidade e trazer para a nossa e fazer desgraça,
né? Aqui você vê arrendamento mercantil, leasing, sendo aplicado em relação de consumidor, né? Uma coisa é eu pensar no leasing para o cara que está adquirindo uma frota de táxi para montar uma companhia de táxi. Outra coisa é você, cliente, pessoa física individual, que está querendo comprar um carro para você, você na condição de hipossuficiente, vulnerável, né? Não faz sentido, mas é o Brasil, né? Não é um país feito para qualquer um, tá? Mas essa é a dinâmica dele, né? Você imagina, tá? Imagina. Pensamos aqui, exatamente, o problema é a desgraça que vem disso, tá? Mas tiremos a lógica do CDC dessa questão. Imagina que você está diante, cara, sei lá, de uma fábrica. Imagina o tamanho de dinheiro que você não vai gastar se você viesse a adquirir todo o maquinário que você precisa para pôr uma determinada fábrica para funcionar. Você vai estar ali colocando capital, empatando capital no negócio que, não é? Só o futuro dirá que vai funcionar. Você pode fazer isso como? Pelo menos do ponto de vista financeiro mais interessante. De repente, leasing desse maquinário todo, você fica pagando ali o aluguel por esse maquinário, final do contrato, né? Se aquelas máquinas elas já estiverem ali desatualizadas, se devolve o bem, faz um leasing numa outra máquina mais nova e você consegue se manter atualizado no mercado a um menor custo para você, tá? Mas, bom, dentro desse contexto, né, dentro desse contexto do leasing, é muito importante, cara, que a gente perceba o seguinte: em algum lugar do passado, justamente em razão dessas relações aí para o consumidor final através do leasing, se discutiu o seguinte, tá? Posso no leasing fazer a escolha de adquirir o bem lá no começo do contrato? É possível fazer isso? Se eu fizer, isso tem valor jurídico ou eu vou estar mudando o contrato? E durante muito tempo se debateu, havendo gente que dizia, olha, se você assina um contrato de leasing, mas você já está escolhendo adquirir o bem no final, esse contrato de leasing tem só o nome, ele vai ficar descaracterizado, aí virando um contrato de compra e venda mercantil convencional. E esse foi um debate, cara, que andou muito tempo, inclusive porque ele teria um reflexo tributário, né? O ICMS aí ia incidir sobre todo o custo desse contrato ou só sobre o pagamento do VRG, tá? Já que você está escolhendo de maneira antecipada. Vem então a súmula 293 do STJ e diz, ó, a cobrança antecipada do valor residual garantido, o VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, porque são opções que o arrendatário tem e não está dito que essa opção deve ser tomada somente no final do contrato. A lógica jurídica é essa, mas eu não tenho lei obrigando a que essa decisão só seja tomada ao final do contrato. Beleza? Modalidades aqui de leasing que a gente pode falar de acordo com a doutrina. A gente vai ter a primeira delas, que é o chamado self-leasing, tá? Que é o chamado self-leasing, tá? Que é esse self-leasing? É aquela situação em que arrendador e arrendatário, as partes do leasing, elas têm ligações jurídicas entre si, tá? Ou o arrendador é o próprio fabricante. Eu estou fabricando e vou arrendar para você, tá? Essa modalidade ela é
legalmente vedada no Brasil. Não dá para a gente utilizar no Brasil o chamado self-leasing, tá? Leasing back, essa é outra modalidade. Essa pode, tá? Essa pode. Há inclusive uma súmula do STJ, eu acho, que trata sobre isso aqui. A possibilidade de a arrendadora adquirir o bem da arrendatária, né? A instituição financeira adquirir um bem que é meu e me disponibilizar esse bem de volta através do leasing. Esse é o chamado leasing back, tá? E aí a gente tem, cara, também o chamado leasing financeiro e o leasing operacional. Essa eu quero chamar a atenção para vocês pelo seguinte, né? Tomem muito cuidado com os conceitos aí doutrinários sobre essas duas modalidades, tá? Tomem cuidado. Pelo que eu tive olhando para montar esses slides aqui para vocês, há uma certa defasagem na doutrina sobre essa temática. Isso porque, cara, o leasing financeiro e o leasing operacional, eles se encontram regulamentados na resolução 2309 de 96 do Banco Central. Nós temos uma lei que é a lei 6099 de 74, se não me falha a memória, que essa lei ela vai mostrar apenas o tratamento tributário relacionado ao leasing. A parte operacional do leasing está nessa resolução que eu acabei de mencionar para você, que está aí no slide. Hoje em dia, cara, a diferença valendo entre o leasing financeiro e o leasing operacional está no montante do valor residual garantido, tá? Sendo um montante alto, esse leasing é o leasing operacional. Eu preciso ter a existência de resíduo expressivo. Se o montante do VRG for baixo, eu vou estar diante hoje do chamado leasing financeiro, tá? E, bom, aí é onde interessa para nós do direito, não é? Na inadimplência do contrato, o que a gente faz? Tá? O cara deixou de pagar, ficou inadimplente. O que você vai fazer? Você, enquanto advogado aí do banco ou da entidade que está fazendo o leasing, o que você vai fazer? Você precisa ver. Quer receber o crédito de volta? A ação de execução é o caminho. Contrato de leasing assinado com duas testemunhas é título executivo extrajudicial. Se você quer receber de volta aquele objeto, para aí você fazer o leilão dele, né? E, enfim, né? Cancelar o mesmo receber de volta para cancelar o contrato, a ação é a ação possessória, a ação de reintegração de posse. Tá? Então, o que eu quero enquanto credor do leasing? Quero só o dinheiro, execução. Quero o bem de volta para resolver o contrato, ação possessória, ação de reintegração de posse. Ok? E para a gente fechando esse papo, alienação fiduciária em garantia, tá? Alienação fiduciária em garantia. Cara, qual é a dinâmica aqui, tá? Qual é a diferença do leasing para alienação fiduciária em garantia? No leasing, pensando em você adquirindo o seu veículo, o banco compra o carro, é o banco que compra o carro e disponibiliza o carro para você a título de locação. Aqui na alienação fiduciária em garantia, não. O banco ele disponibiliza a quantia financeira para você, o mútuo, o empréstimo. Você adquire o carro em seu nome e dá o carro em garantia para a quitação daquele empréstimo. Essa é a lógica, né, do contrato de alienação fiduciária em garantia.
É importante que a gente perceba isso, cara, porque de um ponto de vista pragmático, parece a mesma coisa. Eu estou lá na concessionária, assino lá o contrato e ponto. A dinâmica jurídica é diversa. Tá? A dinâmica jurídica é diversa. Sim, como o Leci falou, o bem vai ficar gravado, vinculado aí ao contrato. Tá? No leasing, o banco compra e te empresta. Aqui na alienação fiduciária, é você que vai comprar com dinheiro financiado do banco e vai gravar o bem, vai dar o bem garantia a esse empréstimo financeiro que o banco te fez. Olha o conceito que eu estou trazendo para você. Por alienação fiduciária, entende-se aquele contrato em que uma das partes, fiduciante, proprietária do bem, aliena. Sumiu a tela? Vocês não estão vendo o slide, não? Para mim aqui está aparecendo. Eu estou, inclusive, com o retorno aqui aberto. Voltou? Ótimo. Tá? Então, voltando aqui. Por alienação fiduciária em garantia, entende-se aquele negócio em que uma das partes fiduciante, proprietária do bem, aliena-o em confiança para outra, o fiduciário, que, por sua vez, se obriga a devolver-lhe a propriedade nas hipóteses previstas contratualmente. Aquilo que eu falava para você. Você adquire, transfere a propriedade do carro para o banco até que você pague a última parcela, quando então o banco devolverá para você a propriedade daquele objeto. No leasing, não. No leasing é o banco que compra e no final do contrato você escolhe se quer ou não adquirir aquele objeto. Tá? Importante, cara. Importante. O que pode ser objeto da ação, da alienação fiduciária em garantia? Pode ser objeto bem móvel, bem imóvel ou título de crédito. Tá? Nos dois casos, né, no leasing fica lá no nome do banco. Né? O banco é o proprietário do carro. Né? O banco é o proprietário. E só quando você pagar, ele te devolve. Na alienação, você entrega a propriedade em garantia. Né? O carro está no seu nome, mas alienado fiduciariamente ao banco. É o chamado gravame, como você falava agora há pouco. Tá? Então, voltando aqui, perceba que qualquer coisa pode ser objeto de uma alienação fiduciária em garantia. Um bem móvel, um bem imóvel ou até mesmo títulos de crédito. Tá? Para quem aí ainda não ouviu falar, tá? Nós temos aí né, operações chamadas de securitização, por exemplo. Tá? Muito disso tem relação com essas transferências aí de recebíveis através, né, da alienação fiduciária em garantia, tá? Mas, enfim, quero chamar a atenção de você ainda sobre o objeto do seguinte, súmula 28 do STJ. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Eu não preciso adquirir algo novo. Eu posso levar para o banco um bem meu e fazer um refinanciamento em cima desse bem, dando esse bem em garantia, sem nenhum problema. Súmula 28 assegura isso. Para a gente encerrar, e a inadimplência do contrato, né? E a inadimplência do contrato. Você também vai ter que ver, né, velho? O que você quer com esse contrato inadimplido? Você quer só receber o crédito que você tem por direito? Ou você quer pegar esse bem de volta
para consolidar a propriedade para você, credor fiduciante aí, vamos dizer assim, credor fiduciário, melhor dizendo. O que você quer fazer no caso concreto, tá? Se você quiser receber só o crédito, ação de execução. Se você quiser receber o bem de volta, busca e apreensão. Olha a diferença. No leasing é ação possessória. Aqui, busca e apreensão. Pegar desse bem de volta, o que você vai ter que fazer? Um leilão extrajudicial desse bem. Vende o bem, o saldo apurado você se paga e a diferença você ou devolve ou cobra do devedor. Cobra como isso? Cobra como súmula 384 do STJ. Você vê aí como essa questão, cara, dos contratos bancários bate muito na jurisprudência, né? Olha o sem número de súmulas que a gente mencionou só nessa aula, tá? O que a súmula 384 do STJ vai nos dizer? Ela vai nos dizer o seguinte: feito lá o leilão com o bem que você recebeu de volta através de busca e apreensão, você ainda tiver saldo devedor para cobrar, esse saldo devedor haverá de ser cobrado através da ação monitória, tá? Através da ação monitória é o que nos mostra a súmula 384 do STJ. Beleza? Show de bola, minha turma, aqui com isso. Se tá, cara, aqui então a gente encerra, vamos dizer assim, o nosso conteúdo regulamentar para nossa aí disciplina e para nossa V3, tá? Até porque, e já aproveitando e deixando isso aqui no vídeo também, tá? Na próxima semana a gente já vai ter 24 de junho, né? Que seria, vamos dizer assim, a data que a gente vai pensar como sendo potencial data da nossa primeira chamada, vamos dizer assim, não é? Dia 1º de julho seria a data da nossa segunda chamada, e eu tenho que lançar até dia 5 de julho. Então, o que vai acontecer, cara? Eu devo estar preparando no decorrer dessa semana, sim, eu devo estar preparando no decorrer dessa semana aí aquilo que vai ser a nossa AV3, tá? Vou colocar no seu Unifor Online e a gente vai fazer na mesma sistemática que a gente fez a AV1 e a AV2. Vou dar para você um prazo, né? Pelo menos uma semana, mais ou menos, para você baixar, tá? Para você baixar, resolver e me mandar de volta, tá? Possivelmente, cara, você é aluna de Empresarial 3, Leci? Aqui no contratos, eu tô tocando essa ficha porque ela é disciplina facultativa, entendeu? Mas ainda não recebi a notícia exata para nós de Empresarial 3 para disciplinas obrigatórias. Essa eu vou tocar o bonde, até porque eu sou o único professor dela, então, assim, não é prova unificada comigo, porque é comigo mesmo, entendeu? Então, vai ficar dessa forma. Possivelmente, né, eu devo estar colocando, né, no final de semana aí para vocês e deixando aí um prazo para vocês poderem entregar, tá? Beleza? Show de bola, combinado. Eu mato essa videoaula aqui e fico aí com a disposição de vocês ou de qualquer outra dúvida através aí do Unifor Online, através aí, né, do grupo de WhatsApp, tá? E, cara, velho, lembra do tio, hein, quando for comprar um livro de empresarial, direito empresarial facilitado, tá? Afinal de contas, empresarial é a propaganda, é a alma do negócio. Estou aproveitando para fazer propaganda aqui agora. Valeu, galera. Massa.
vou fechar a aula aqui e a gente fica dialogando, tá? Um abraço.